Boa noite, meus irmãos, a paz de Cristo. Como vocês estão? Faz tempo que a gente não se vê, não é? Que bom que Deus providenciou a graça de podermos falarmos através dos meios de comunicação, né? Para poder evangelizar, participar das missas, né? É com muita alegria que nós estamos aqui para viver mais um dia de formação, não é? Desculpe aí pela demora na postagem do vídeo, mas é que nós gravamos um vídeo, aí ficou muito longo, agora nós vamos tentar fazer um pouco menor, tá bom? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você agora a pedir a presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha dar a nós todo entendimento, todo discernimento daquilo que vai ser falado. Oremos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Com a mão no teu coração, eu convido você agora a consagrar essa noite, a consagrar a sua vida, a consagrar tudo que nós vamos partilhar da palavra de Deus a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, né? Então, peço que você fique aí com a sua Bíblia, o seu caderninho do lado, para a gente estar podendo partilhar, então, dessa palavra. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre o dom das curas e de milagre. Então, assim, só recapitulando aquilo que a gente já viu com relação aos dons, né? Que nós começamos já desde o ano passado, não é? Nós vimos lá em 1 Coríntios 12, capítulo 4, né, seguintes, a gente viu Paulo falando então sobre todos os dons, que há uma diversidade de dons, mas um só Espírito, e foi falando. Conversamos também sobre o que são dons, o que são carismas, que são presentes de Deus, e entramos então para podermos estudarmos um pouco mais sobre os dons efusos. Que é os dons efusos? Os dons, então, de serviço. Os dons que Deus concedeu a nós para nós colocarmos a serviço do nosso irmão, a serviço da comunidade. E alguns autores classificam os dons colocados por Paulo, eles agrupam, né, esses dons e definem de uma maneira mais clara para a gente poder entender. E a gente está usando então esse agrupamento e essa classificação do Padre de Grandes, como vocês já sabem. Então nós já falamos dos dons da palavra, que é o dom de línguas, interpretação e profecia. Se você perdeu alguns dos nossos estudos, a nossa formação sobre esses dons, aí você pode estar perguntando, a gente pode estar conversando, né? Para ver, ou também pesquisando, aí se tiver alguma dúvida, também a gente vai esclarecendo e conversando sobre essas dúvidas, né? Na classificação ainda lá do Padre de Grandes, ele dá também o dom de poder, sinais e obras. Então, a classificação primeira, dom da palavra, dom de línguas, interpretação e profecia, dons de poder, sinais ou obras, o dom da fé, o dom dos milagres e o dom de cura e o dom de milagre, não é? E a última, né, classificação dele, que é os dons de inspiração, que é o discernimento do Espírito, palavra de sabedoria e palavra de ciências. Nós paramos aonde? Nós paramos na reflexão sobre os dons de poder, sinais ou obra, né? O mês passado, né, o Cadu falou sobre o dom da fé, né? Esses dons de poder, sinais ou obra, então é o dom da fé, o dom das curas e de milagre. O Cadu então falou para nós da última vez sobre o dom da fé, né? Nós até vimos e demos como trabalhinho estudo Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1,
onde ali ele vai definir sobre o que é a fé. A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera, é um meio de conhecer a realidade que não se vê, não é? E aí, em Hebreus 11, vai passando tudo o que o povo de Deus, o que os profetas, todo o relacionamento que eles foram tendo com Deus, voltado então à fé, né? E nós vimos que a fé, ela é teologal, vem do batismo, a fé que acredita em Deus, então a fé que nós recebemos quando somos batizados. Todo mundo que é batizado recebe então essa fé teologal, que é a fé que nos leva a acreditar em Deus, né? Depois nós temos a fé virtude, que é a fé que confia, né? Que confia e me leva então aí a experimentar de Deus, né? A experimentar o Senhor, a perceber a presença real de Deus na minha vida. E a fé carismática, que a gente fala que é a fé expectante, né? Temos a certeza que Deus agirá no agora, né? Não é que eu vou pedir algo para Deus e Ele vai me dar instantaneamente como mágica, não é isso. Mas é acreditar que Deus age em toda situação que eu estou passando. Estamos aí vivendo esse momento de pandemia, por isso temos que usar aí dos meios de comunicação, acreditar, né, e crer e esperar na manifestação de Deus. Aliás, perceber que Deus já está se manifestando no nosso meio, que Deus já está conosco também nesse momento aí de dificuldade, né? Então, vamos então iniciar esse estudo então sobre o dom das curas, né? O ser humano, ele é formado, né, em 3 dimensões, né? Nós podemos falar que existem no ser humano 3 dimensões: o corpo, a alma e o espírito. E aí nós vamos ver isso. Eu queria que você pegasse a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, não é? A gente vai ver aí, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim: que o próprio Deus da paz conceda a vocês a plena santidade, que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados de modo irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem chamou vocês é fiel e realizará tudo isso. Palavra do Senhor, graças a Deus, não é? A gente vê aqui então, o próprio Deus da paz conceda a vocês o quê? A santidade. Que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados de modo irrepreensível para a vinda do Senhor. Então aqui a gente vê o quê? As 3 dimensões do homem. O homem é formado de espírito, de alma e de corpo, não é? E se o homem é formado de espírito, de alma e de corpo, o homem precisa, então, ser curado no espírito, na alma e no corpo, né? Por isso que, então, existem 3 formas aí da gente orar pela cura, né? De pedir a cura para Deus. O Papa, né, João Paulo II, hoje São João Paulo, ele nos diz assim: o homem é destinado à alegria, mas todos os dias experimenta variadíssimas formas de sofrimento e dor. Então, o dom da cura, o dom das curas, o dom do milagre, ele vem para libertar a pessoa dessas dores, desses sofrimentos. Porém, o que é mais importante para Deus não é a cura em si, mas o mais importante para Deus, assim como a gente leu aqui em Tessalonicenses, é conservar, né, o nosso coração, o nosso espírito e o nosso corpo irrepreensível para a vinda do Senhor. O que é isso? A cura acontece, né? A restauração acontece, mas não como um fim em si própria, mas ela vem para quê?
para que nós possamos assumir, aceitar a salvação de Jesus e buscar o reino de Deus, né? Buscar o reino do Senhor. Então, existem momentos de sofrimento na nossa vida que nos ensinam e nos servem para lapidar o nosso coração, para que o nosso coração se torne irrepreensível, que o nosso coração se torne aberto, que o nosso coração se torne modelado à santidade. Então existem alguns sofrimentos, algumas dores na nossa vida que a gente precisa passar por elas para que a gente possa se sentir fortalecido, para que a gente possa depois superar algumas coisas, para que a gente possa enxergar aonde a gente estava errando, para que a gente possa enxergar o que era preciso mudar em nós. Então, às vezes, Deus permite certas coisas na nossa vida também para que a gente perceba isso, não é? Porém, o Senhor quer para nós a alegria, porque o homem, assim como São João Paulo diz, foi destinado à alegria. Por isso, nós devemos orar pelo dom da cura, nós devemos orar pelo dom de milagre, porque Deus quer ver o seu povo restaurado, Deus quer ver o seu povo liberto, não é? E nós vamos começar então falando em primeiro sobre o corpo, não é? A questão física. Então existe aí uma forma de nós orarmos pela cura física, né? Uma das formas é nós orarmos então pela cura física, não é? Essa cura física, eu queria que você pegasse Marcos capítulo 1, lá no versículo 29, né? Vai aqui falar pra gente sobre a cura da sogra de Pedro, né? Então, Marcos capítulo 1, no versículo 29, vai dizer assim, ó. Saíram da sinagoga e foram logo para a casa de Simão e André, junto com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo eles contaram isso a Jesus. Jesus foi aonde ela estava, segurou sua mão e ajudou-a a se levantar. Então a febre deixou a mulher e ela começou a servi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, aqui a gente vê o quê? A sogra de Pedro sendo curada de uma febre. Então, uma cura o quê? Física. A gente também vê várias outras curas físicas dentro do Evangelho. Mas um exemplo é em Lucas 6,6, a cura do homem da mão seca, né? A gente pensa às vezes que a cura física é algo que era para o tempo de Jesus, e na verdade não, né? A cura física é para o nosso, a oração, né? Quando a gente é colocado a orar pela cura física de alguém, é para o nosso tempo, é para agora, né? A gente viu o mês passado o Cadu falando da fé carismática, é acreditar que Deus age no agora, mesmo porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então nós precisamos exercitar esse dom, orando então pelos enfermos. A cura não acontece porque sabemos orar, a gente precisa ter essa consciência. A cura física ela acontece não pela força da nossa oração, mas a cura física acontece pela manifestação do amor de Jesus Cristo. Se você pegar a palavra de Deus em Isaías capítulo 53, lá no versículo 4, a gente vai ver assim, ó. Todavia, eram as nossas doenças que ele carregava, eram as nossas dores que ele levava em suas costas. E nós achávamos que ele era um homem castigado, um homem ferido por Deus e humilhado, mas ele estava sendo traspassado por causa de nossas revoltas, esmagado por nossos crimes. Caiu sobre ele o castigo que nos deixaria quites, e por suas feridas e por suas chagas é que veio a cura para nós. Então, quando nós oramos pela cura física de uma pessoa, é em nome de Jesus,
não é? É em nome do Senhor, é pelas chagas do Senhor, né? Nós temos que orar com essa consciência de que não sou eu, não é as forças das minhas palavras, não é a maneira como eu tenho andado, não é a minha busca de santidade, mas a cura acontece pela misericórdia de Deus e pelas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente vai orar pela pessoa, nós precisamos ter claro isso na nossa mente, né? Precisamos deixar de lado aquilo que é o orgulho, aquilo que é a soberba e tantas outras coisas que às vezes vão se levantando dentro de nós, a falsa humildade, tantas outras coisas que vão se levantando dentro de nós, a gente precisa deixar de lado, porque quando eu oro, a manifestação, aquilo que a pessoa que cura, né, é o Senhor, né? E Ele cura porque Ele é misericordioso, Ele cura porque Ele é amoroso, porque Ele nos quer perto dEle. Então nós vimos o quê? Dois exemplos aí, um a gente leu, o outro eu só citei para vocês, de cura física. E também vimos o quê? Que a cura acontece por Jesus, pelo Senhor, em nome do Senhor. Agora nós vamos conversar sobre a cura da alma, não é? Que é a cura interior, né? A cura interior, a cura ali, então, do meu psique, né? Da parte psicológica, né? Então, é essa cura. O que acontece com a gente? Pela nossa caminhada, pela nossa história de vida, nós passamos por situações, nós passamos por momentos em que nós vamos ficando feridos, né? Passamos por traumas, passamos por momentos assim e situações e relacionamento, às vezes com pessoas que nos deixam extremamente ali feridos no coração, né? Com o coração magoado, às vezes com o coração ferido. E Deus precisa e Deus quer tocar, né? A mente humana, ela é como se fosse um iceberg, né? O iceberg, a hora que você olha aquela montanha de gelo, você fala, nossa, como ela é enorme, né? Mas a maior parte dela está submersa, está imersa ali naquela água, né? Então a maior parte dela, ela tá, daquela montanha, tá por baixo da água, a sua maior parte. Então imagine que aquela parte onde a gente vê do iceberg, aquela parte que a gente olha e enxerga com os nossos olhos, é a nossa mente consciente. E a parte que está imersa a água é o nosso subconsciente, não é? Aquilo que está na nossa mente e que nós não lembramos, não sabemos, está ali escondido, né? Está ali assim, bem escondidinho, e a gente às vezes não tem hoje, né? Na nossa caminhada, atitudes, na nossa vida, atitudes que às vezes a gente fala assim, nossa, mas por que eu ajo em determinadas situações dessa forma? Às vezes é porque é algo que está ali no nosso inconsciente e que precisa ser curado por Deus, né? E que precisa ser restaurado por Deus. Ali nós guardamos os nossos entraves emocionais, os medos, lembranças dolorosas, sentimentos reprimidos, não é? E tantas outras coisas que a gente vai guardando ali dentro da nossa mente e que vão fazendo com que a gente hoje tenha algumas atitudes de medo, algumas atitudes que nem nós às vezes entendemos o porquê disso. Então, Deus quer e precisa curar, então, o nosso psicológico. Então, a cura da alma aqui é a cura interior, a cura, então, das coisas que nós vivemos e que ficaram ali guardadas e escondidas dentro de nós. O que acontece também na cura interior conosco é que muitas vezes passamos por momentos e encontramos pessoas, e isso já aconteceu comigo também, em que as pessoas têm enfermidades físicas que são causadas e foram causadas por enfermidades que tiveram uma origem na parte psicológica, que tiveram uma origem no interior, na alma, né? Que são as doenças que nós chamamos de psicossomáticas, né? E aí eu queria dar um testemunho aqui para vocês, né?
durante uma época da minha vida, eu desencadeei uma alergia muito grande, né? Eu tinha assim, nessa parte do meu corpo, até mais ou menos um pouco acima do joelho, uma grosseira e um vermelhão muito grande, que surgiu assim meio que de repente, né? E eu me coçava a noite inteira. E minha mãe me levou no médico, passei pela alergista, fiz teste, né? Ela falou, foi tirando aquilo que tinha dado como alergia, que era correntinha, botão de calça jeans, não pôde usar mais, né? Foi tirando todas essas coisas. Só que a alergia não passava. Então eu passava pomadas, tomava remédio e essa alergia não passava. Essa alergia persistia, continuava. Eu lembro que a pomada que eu passava, ela tinha corticoide, e eu passava nas axilas, era o lugar que mais coçava, e eu passava bastante. Hoje eu tenho até marcas, assim, de ter usado a pomada. Não foi da alergia, mas foi da própria pomada, porque eu não aguentava, eu passava mais do que era, não é? E aí eu passei por esse momento, e até que chegou um ponto, que a minha mãe ainda conversando lá com a médica falou, ó, eu não sei mais o que fazer. Nós já tiramos o que causa alergia, nós já estamos dando medicação, mas ela não passa, eu não sei. Aí ela falou assim, ó, eu vou dar um calmante para ela dormir à noite, né? Porque eu não conseguia dormir à noite, porque coçava bastante. E aí eu comecei a tomar então esse calmante, foi na semana que tinha um encontro. E eu fui no encontro e teve um momento de oração. E eles oraram pela cura interior, né? Pela cura do coração, pela cura da alma, pela cura psicológica, né? Eles estavam então orando pela cura interior. E a pessoa que estava lá na frente, né, diante de um dom que Deus dá também, dos dons carismáticos, que é o dom da palavra de ciência, ela não sabia que eu tinha isso, e lá na frente, conduzindo a oração, Deus deu a ela uma palavra de ciência. E ela falou, tem uma pessoa que tem uma alergia, e a raiz dessa alergia não é física, a raiz dessa alergia está ligada ao interior dessa pessoa, né? Porque ela teve uma perda muito grande. E na hora que a pessoa falou aquilo, né, que a irmã que estava ministrando a oração falou aquilo, eu falei, sou eu. Eu assumi a cura para mim. E realmente eu havia passado, antes de desencadear essa alergia, por um momento de perda, onde eu perdi uma tia, que ela teve um aneurisma, e eu lembro que a gente fizemos o cerco de Jericó em volta do hospital, e no último dia, 25 de dezembro, às 11h25 da noite, eu não esqueço, foi o nosso último dia do cerco, e ela veio a falecer. Então toda essa situação desencadeou em mim uma enfermidade física. E para essa enfermidade física ser curada, era preciso ser curado o quê? O meu interior. Então aí Deus curou o meu interior. Deu para entender então a questão da cura interior, né? Como que ela acontece e como que ela é importante para nós, porque às vezes vai desencadeando em nós tantas outras coisas, né? Tantas outras enfermidades, não é? Quando a gente vai orar pela cura interior, né, a gente pode saber o motivo de por que a gente está orando. Que a pessoa pode falar, ó, queria que você orasse porque eu estou vivendo um momento aí de depressão. Ela fala, a gente conversa um pouco com ela sobre isso, se ela sabe de onde começou isso. E então a gente começa a orar, a pedir o quê? Que Jesus venha curá-lo, né? Que Jesus venha curar essa pessoa. Ou pode acontecer da gente estar orando, como foi comigo, e ninguém fala nada, mas a pessoa tem uma palavra de ciência, e diante dessa palavra de ciência, ela proclama então a cura. Amém? Então nós falamos sobre cura física e cura interior. E agora, ainda falando de cura, nós vamos para a cura espiritual. A cura espiritual, ela está ligada ao quê? A oração de libertação. Porque a enfermidade espiritual tem a ver com a opressão, não é? A pessoa é oprimida. Como que acontece essa opressão? Às vezes a pessoa vai passando por momentos em que ela vai se envolvendo com vícios,
ela vai se envolvendo de tal forma com situações de pecado, e o pecado é o quê? Aquilo que nos afasta de Deus. Então ela vai ficando tão longe de Deus, vai se envolvendo tanto com essas situações, que ela passa a viver uma cegueira espiritual. Ela não consegue perceber onde ela está. Ela não consegue perceber que aquilo que ela está vivendo está escravizando ela. Como que alguém que tem um vício, né? Alguma pessoa que aí entra nas drogas, a pessoa fica presa, ela não consegue se libertar daquilo, não é? Então vai acontecendo o quê? Uma opressão. Outra maneira de como essa opressão vai acontecendo, e a gente não pode negar a presença de espíritos malignos, a gente não pode negar isso porque está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus tem isso, nós temos o tentador, nós temos o inimigo. Então, outras pessoas vão a lugares onde essas coisas são exaltadas, são manifestadas. Vamos supor, às vezes a pessoa vai ali a centro espíritas, participou já de seitas, vão a lugar em que se consagra, que se toma sangue, tantas outras coisas que a gente vê por aí, não é? Às vezes buscando algo que satisfaça a vida, né? Às vezes assim, por uma ambição, nós não sabemos, né? Mas caminha por caminhos ali que não são de Deus, vai andando por caminhos ali que não são de Deus. Então aquela situação vai acontecendo então dessa pessoa essa opressão, né? A pessoa começa então a viver dessa forma longe de Deus, escravizada. Lá em Levítico 19:31, se você quiser anotar aí, tem várias outras passagens que falam disso, mas eu peguei essa aqui, então marca aí nesse versículo para depois você dar uma olhadinha. Levítico, lá no começo da Bíblia, 19:31, vai dizer assim, ó: não consultei os espíritas, nem os adivinhas, não consulteis para que não sejais contaminados por eles, né? Então o Senhor, o Pai, Deus, lá desde o Antigo Testamento, já vem nos chamando a atenção a isso. Não consulteis, para que não sejais o quê? Contaminados por eles, né? E aí, um exemplo disso de cura espiritual, eu queria que você pegasse Lucas, capítulo 8, no versículo 27. Nós vamos ler no 27. A gente vai ver aqui uma cura espiritual. Então diz assim, Lucas 8, capítulo 8, versículo 27. Ao descer à terra, um homem da cidade foi ao encontro de Jesus. Ele era possuído por um demônio há muito tempo. Não se vestia, nem morava em casa, mas nos túmulos. Vendo Jesus, o homem começou a gritar. Caiu aos pés dele e falou em alta voz: que há entre mim e ti, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te peço, não me atormentes. O homem falou assim porque Jesus tinha mandado que o espírito impuro saísse dele. De fato, muitas vezes o espírito tinha tomado posse dele. Para protegê-lo, o prendia com correntes e algemas. Ele, porém, arrebentava as correntes e o demônio o levava para lugares desertos. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, pois muitos demônios tinham entrado nele. Os demônios pediam que Jesus não os matasse, não os mandasse para o abismo. Havia ali perto uma numerosa manada de porcos pastando na montanha. Os demônios pediram a Jesus que o deixassem entrar aos porcos. Jesus os deixou, os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e a manada atirou-se ao monte abaixo para dentro do lago, onde se afogou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A gente vê aqui então que esse homem era atormentado por um demônio, né? Uma legião. E fala que esses demônios, que essas coisas levavam ele para onde?
para viver nos túmulos, né? Ele não tinha nem casa. Então, olha a opressão que esse homem vivia. E hoje, meus irmãos, quanta gente a gente vê, quantos jovens a gente vê atentar, quantos jovens a gente vê atentar contra a própria vida, não é? Quantos jovens a gente vê querendo se suicidar, querendo se matar, não é? Perdendo a esperança, perdendo a vida, por quê? Porque estão aprisionados, talvez precisando aí dessa cura, talvez não, com certeza, precisando dessa cura espiritual, precisando da cura interior e às vezes até a cura física, não é? Então, orar pela cura, hoje no mundo que a gente está, é uma necessidade. Quando acontece essa opressão, né, que a gente fala, espiritual, e quando é um momento de cura, a gente pode dizer assim, um momento de cura espiritual muito grande é quando a gente se confessa. Porque quando a gente coloca para Deus os nossos pecados, a libertação acontece, não é? Quando a pessoa vive dessa forma, está oprimida, quando a pessoa necessita então de uma oração de libertação, que a gente fala nessa cura espiritual, ela precisa viver uma oração de renúncia, precisa viver a profissão de fé, não é? E cabe a nós o quê? A estendermos a nossa mão e pedirmos que Jesus a venha curar. Com situações mais graves, que nós não vamos entrar aqui, no caso não é o caso da gente entrar, mas com situações mais graves, existem sacerdotes específicos para estar orando pela libertação dessas pessoas, não é? E aí essas pessoas então são encaminhadas a esses sacerdotes, tá bom? Então, de cura, dons de cura, né, são esses. Se manifesta então o dom da cura física, o dom da cura da alma, da cura interior e o dom da cura espiritual. Então nós temos, quando a gente for orar pela cura de uma pessoa, é dessas três maneiras aí que a gente vai estar orando. Mas de que forma nós oramos então pela cura das pessoas? Se é uma enfermidade física, a gente precisa conhecer qual é essa enfermidade. Você quer que eu ore por você? Por quê? Porque você está com câncer? Então nós vamos orar para que Deus, então, te cure desse câncer. Às vezes ali conversar. Se é uma depressão, conversar também com a pessoa. Quando começou isso? E aí a gente começa, então, a orar por essa pessoa. De que forma que a gente ora? Nós vamos pegar depois também no final essa passagem, mas como está escrito lá em Marcos 16, 18, impondo as mãos, né? Porque o Senhor fala, quando colocarem as mãos, quando impuserem as mãos, os doentes serão curados, né? Terceira coisa para orar pela cura, abrir-se aos carismas, ao carisma da fé. Se a gente vai olhar pela cura, a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar que Deus está agindo ali naquele momento. Abrir-se à palavra de ciência, porque às vezes a gente vai estar orando por uma cura física, algo físico que está acontecendo com a pessoa, mas assim como foi comigo, teve uma origem ali psíquica, teve uma origem ali interior e às vezes uma origem até na questão espiritual, não é? Então, o dom da palavra de ciência, o dom de língua, o dom da profecia, às vezes Deus vai realizar a cura e já fala uma palavra ali para essa pessoa. E orar com autoridade. O que é orar com autoridade pela cura? É orar sabendo que quem cura é Jesus, que somos curados pelas chagas de Cristo. Aí está a autoridade, né, de saber que é o Senhor que cura. Amém? Então, a cura física, cura interior e cura espiritual. Para eu orar, conhecer a enfermidade, se possível, né? Senão a gente ora sem conhecer mesmo, né? Porque daí o Senhor vai revelando. Mas conhecer a enfermidade, impondo as mãos, abrindo-se aos carismas e orar com autoridade, né? Às vezes pode acontecer também da gente estar orando pela cura dentro de uma assembleia. Então a gente está conduzindo uma oração de cura. E ali também, nós não estamos impondo a mão, a gente está conduzindo uma oração, mas ali também acontece o quê? A cura da pessoa, assim como foi comigo,
curada ali da alergia, né? E por último, então, o dom de milagre, que é semelhante ao da cura. Mas para a gente poder entender um pouquinho, o dom de milagre é a ação do Espírito Santo que, para o bem de alguém, modifica o curso normal da natureza. O milagre não é coisa do passado, o milagre é para hoje. Quer ver um milagre que acontece todos os dias na nossa frente? É o milagre eucarístico. Então, a Eucaristia é um milagre. É o pão, é o vinho que se transforma em corpo, que se transforma em carne, que se transforma em sangue de Cristo. Então, todos os dias, você não pode dizer que você nunca viu um milagre, porque todos os dias nós recebemos. E mais ainda, quando o Senhor vem atrás nós, que nós comungamos o Senhor que se rebaixa até nós, a nossa humanidade, para nos transformar. É um momento de um grande milagre, então a gente não pode esquecer isso. Qual é a diferença, então, da cura e do milagre? O dom das curas e o do milagre. O milagre é quando a ciência diz que não tem jeito. E a cura é quando se acelera o processo, né? Quando se acelera o processo de algo que pela ciência ia ser curado, mas acelerou-se o processo, a pessoa foi curada antes, então, né? Agora, o de milagre é aquele que assim não tem jeito, né? Pela ciência não tem como você falar que aquilo poderia acontecer. Um milagre que a gente vê é da hemorroísa. A hemorroísa, ela tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos e eles falaram que aquela hemorragia que ela sofria não tinha jeito, não é? E ela foi curada por Jesus. Um outro milagre que a gente vê na palavra, se quiser anotar aí, nós vamos pegar, porque o tempo do vídeo já está ficando grande de novo, e aí não dá certo, né? Então, é a cura de Lázaro, de João, capítulo 11, versículo 1, que é a ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto já há 4 dias, e Jesus, através da sua oração, através da sua misericórdia, então ressuscita Lázaro, né? E o que nos impede de então experimentar da cura e do milagre? O que me impede de não exercitar esse dom? A falta de fé, a falta de perdão, se no meu coração estiver carregado de mágoas, né? E o pecado, né? Então, eu tenho que buscar, para eu poder orar pela cura, para eu poder receber a cura também, eu tenho que buscar reconciliação. Não que a gente tem que ser santo para orar pela cura. Ainda não temos aqui ninguém ainda que é santo, estamos caminhando. Mas eu preciso confessar. Então, esse pecado que é confessado, essa misericórdia de Deus que a gente busca, o que acontece? Ela nos dá, então, esse impulso para estar orando pela cura, ela nos dá esse impulso para estar recebendo a cura. Também manter o nosso coração limpo, perdoar, não carregar mágoas, né? E acreditar que é Deus que faz. Então, encerrando, porque senão vai ficando muito longo, eu queria que você pegasse, então, Marcos, que é uma palavra que a gente já leu, capítulo 16, Marcos 16, versículo 15, para a gente terminar. Somos chamados, então, por Deus a colocar em prática esses dons. Está escrito assim no versículo 15. Então Jesus disse-lhes: vão pelo mundo inteiro e anuncie a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são esses. O Senhor é claro. Expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem a mão sobre os doentes, esses ficarão curados. Palavra da salvação. Qual é a sua resposta diante desse chamado e diante dessa palavra de Deus para você nessa noite? Amém? Para você pensar, não é? E aqui eu queria agradecer você que participou conosco essa noite de mais essa formação e pedir assim que o Espírito Santo nos conduza até o próximo dia. Continuemos em oração
E oremos pela cura física, oremos pela cura interior, oremos pela cura espiritual e oremos por milagres, porque quem faz a obra é Jesus. Vamos terminar então esse momento rezando uma Ave Maria, consagrando a nossa vida e o nosso mês a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.